Olá, queridos irmãos da Fonte Church de Indaiatuba. Como todos sabem, nós estamos em dias de isolamento social, a fim de evitar a proliferação desse vírus maldito, o Covid-19, o novo coronavírus. Diante disso, eu quero lhe fazer um grande e abençoado convite, para que você possa participar conosco das nossas programações online. Toda terça-feira, às 20 horas, você é nosso convidado para participar do nosso Tadel Online. Toda terça-feira, às 20 horas, você tem o nosso treinamento avançado de líderes, através da nossa página no Facebook ou então através do nosso canal no YouTube. Todas as quartas-feiras, às 20 horas, você é nosso convidado a participar de uma de nossas células online. Todos os membros da Fonte Church de Indaiatuba estão participando de células online através de um aplicativo de videoconferência chamado Zoom. Você é nosso convidado para que você possa ser com certeza muito abençoado através de uma de nossas células. E obviamente, todos os domingos, às 19 horas em ponto, você é nosso convidado para que juntos tenhamos um tempo muito especial na presença de Deus através da transmissão do nosso culto online. Você acessa a nossa página no Facebook ou então ao nosso canal no YouTube e certamente Deus vai falar poderosamente no seu coração. Através desse vídeo eu quero passar para vocês algumas informações muito importantes a respeito da sua contribuição financeira. Você sabe que nós, como igreja Fonte Church de Indaiatuba, somos responsáveis e ajudamos inúmeros trabalhos e projetos, seja a nível local e até mesmo nacional, como Fonte Church. Por isso, o nosso trabalho e tudo aquilo que Deus tem feito através do nosso ministério não pode parar. São muitas vidas impactadas, são muitas vidas que dependem da sua contribuição financeira. Nós não apenas sustentamos a estrutura igreja local, bem como ajudamos e efetivamente atuamos na ajuda e no apoio de inúmeras pessoas que passam dificuldades financeiras em nosso meio. Por isso eu quero clamar a sua atenção para essas informações e quero também pedir a sua generosa contribuição através de dízimos, ofertas missionárias, primícias e ofertas específicas para o suprimento das necessidades de muitos irmãos que dependem dessa contribuição. Para isso, segue as informações da nossa conta bancária para que você possa fazer um depósito bancário ou, na comodidade do seu lar, fazer uma transferência bancária para a nossa conta como Igreja Fonte de Vida. Essa é a nossa razão social. Banco Bradesco, agência 2698, a conta bancária, a conta corrente é número 15602, dígito 7. Se você precisar do nosso CNPJ, o nosso CNPJ é 01950-589-1000 ao contrário 51. Sua contribuição, sua ajuda é fundamental para que nós possamos dar prosseguimento em tudo aquilo que Deus tem feito através de nossas vidas. Deus te abençoe poderosamente, que você prospere no nome de Jesus, de acordo com a sua contribuição. Que Deus abra as janelas dos céus e derrame sobre a sua vida toda a sorte de bênção em nome de Jesus. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo a mais um culto online. É um prazer, uma honra, um privilégio para nós ter a sua participação, ter a sua presença. O nosso desejo é que você possa ser poderosamente abençoado nessa noite, em nome de Jesus. Certamente Deus tem algo para falar ao seu coração, Deus tem algo a fazer na sua vida. Eu quero pedir que você coloque toda a sua atenção em Deus, que você coloque todo o seu foco no Senhor, porque há algo poderoso de Deus a se manifestar na sua vida nessa noite. Quero convidá-lo a que nesse exato momento você possa compartilhar o link dessa transmissão com todos aqueles que você deseja que também possam desfrutar de um tempo poderoso diante do Senhor. Talvez você tenha algumas pessoas, alguns contatos, seus familiares, seus amigos, seus vizinhos, seus colegas, e você gostaria de que eles pudessem ser abençoados tanto quanto você nesse exato momento. Então, é o momento de você pegar o link dessa transmissão, copiar esse link, colar lá, talvez no WhatsApp, lá naquele grupo que você tem, e você pode, através disso, disseminar, propagar, fazer com que outras pessoas também possam ser abençoadas nesse exato momento, em nome de Jesus. Eu creio que essa noite é uma noite especial. Nós estamos diante do Senhor, e diante do Senhor, milagres podem acontecer, o sobrenatural pode acontecer, o extraordinário de Deus pode se manifestar na sua vida, e certamente é isso que Ele quer fazer nessa noite, em nome de Jesus.
Abra o seu coração. Deus quer falar contigo nessa hora, em nome de Jesus. Eu quero, para começar a nossa noite, eu quero ler uma palavra do Senhor. Ela se encontra em Salmos, no Salmo 46, no verso de número 1, onde o Senhor diz o seguinte: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, Ele é o nosso socorro bem presente nas tribulações. Talvez você tenha vivido essa semana que passou, uma semana difícil, uma semana conturbada, uma semana com muitas informações que trouxeram tristeza ao seu coração. Talvez você tenha convivido com desânimo, com momentos onde você se sentiu para baixo. Há uma palavra da parte de Deus para você nessa noite. Nós temos um Deus que Ele é refúgio. Refúgio fala de um lugar de teto, de proteção, um lugar onde nós podemos ficar abrigados em meio à tempestade, em meio ao vendaval, em meio a dias maus. Nós podemos encontrar no Senhor esse refúgio. Aquele que se esconde em Deus, aquele que se abriga em Deus, certamente ele pode encontrar a proteção do Senhor. Ele pode encontrar um Deus que se demonstra forte em meio aos momentos difíceis, momentos desafiadores que nós vivemos. Aqui, o salmista diz que Deus é nosso refúgio e fortaleza. Fortaleza. Fortaleza é o oposto de fraqueza. Fortaleza fala de um lugar forte, um lugar que onde nós estamos, onde os nossos inimigos não podem destruir, onde os nossos inimigos, por mais que tentem atacar, eles não conseguem êxito, porque nós estamos dentro de uma fortaleza, e essa fortaleza é a própria presença de Deus, essa fortaleza é a presença do nosso Senhor. Se você está no Senhor, se você está em Cristo Jesus, você está nessa fortaleza. Essa fortaleza da sua vida é o próprio Deus na sua vida, é o próprio Senhor da sua vida. Ele te protege, Ele te fortalece, Ele te anima em meio aos embates, em meio às batalhas, em meio aos desafios, em meio aos inimigos que se levantam contra a sua vida, contra a minha vida, mas eles não têm êxito, porque o Senhor nos fortalece. É bom e tremendo depender de um Deus que nos fortalece. Ele é a sua fortaleza, Ele é a minha fortaleza. Aqui menciona também que Ele nos dá a possibilidade de desfrutar de um socorro que nós precisamos nos dias de tribulação. Socorro é uma expressão forte que normalmente é mencionada quando nós estamos em momentos desafiadores, momentos que nós nos sentimos completamente desprotegidos. Então nós gritamos, nós clamamos, nós levantamos a voz e dizemos: socorro! Pois é, aqui o salmista diz que o Senhor, Ele é o nosso socorro. Quando você clama ao Senhor, Ele ouve a sua oração e Ele age em seu favor, Ele age na sua direção. Você não ficará só, você não clamará sem resposta. O seu Deus, o meu Deus, é um Deus que está atento ao nosso clamor. E Ele é aquele que manifesta claramente socorro no meio das tribulações, nos dias de tribulações. Tribulações fala de momentos de debilidade, de fragilidade, momentos desafiadores, momentos de problemas, momentos em que nós estamos passando por dias maus. Não sei como está o seu dia, não sei como você viveu esse domingo, não sei como foi a sua semana, não sei como você tem reagido e como que você tem vivido nesse tempo de pandemia, nesse tempo de coronavírus, nesse tempo de propagação e disseminação desse vírus em nossa cidade, em nossa região. Talvez você esteja alarmado, entristecido, mas eu quero repartir essa palavra ao seu coração. E no nome de Jesus eu te abençoo com essa palavra, na certeza de que a Escritura Sagrada, ela é a palavra do Deus Todo-Poderoso que fala ao seu coração, que Ele é o seu refúgio, Ele é a sua fortaleza, Ele é o seu socorro, no nome de Jesus. Que você possa receber essa palavra, e que mais do que uma palavra, que você possa receber o socorro do Senhor nesse momento, em nome de Jesus. Glória a Deus por isso. Aleluia. Eu quero convidá-lo agora a um tempo de louvor e adoração a Deus. Nós teremos um tempo de entrega, de ofertar o nosso coração ao Senhor. Eu quero convidá-lo a você, nesse exato momento, onde você estiver, se levantar
não ficar sentado ou deitado, mas ter uma posição de adoração. Talvez você prefira ficar ajoelhado, mas eu peço que você saia de um lugar de estagnação, de estar parado, de estar de forma inerte, mas que você possa, nesse exato momento, se colocar diante do Senhor, rendendo seu coração a Ele através de cada uma dessas canções, em nome de Jesus. Vamos ficar agora com um tempo de louvor e adoração ao nosso Deus, em nome de Jesus. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha, não. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, pois teu amor não falha, não. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar, mas teu amor não falha. Não, não. Difícil é o caminhar, nunca pensei que fosse alcançar, mas teu amor não falha, não. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. La 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 la, la 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 la. Teu amor não falha. La 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 la, la 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 la. Teu amor não falha. La 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 la, la 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 la. Teu amor não falha. La 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 la, la 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 la. Teu amor não falha.
é bem mais do que eu mereço. Adorar-te é mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo o que eu espero. O que mais quero é estar mais junto a ti. Derramar perante ti os meus anseios. A minha oferta nesta hora é a verdade. E te mostrar os meus pequenos sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo de ti para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, ó Deus, como tu bem queres. Abra o meu coração. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te é mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo o que eu espero. O que mais quero é estar mais junto a ti. Derramar perante ti os meus anseios. A minha oferta nesta hora, esta música, Pai. E te mostrar os meus maiores sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo de ti para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, ó Deus, como tu bem queres. Abra o meu coração para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Abra o meu coração. Você que nesta noite está na sua casa, ouvindo este louvor, eu quero dizer a você, para que você abra o teu coração a Deus nesta noite. Saiba que Ele tem muito a realizar na tua vida. A oração do Senhor, a Bíblia diz que a oração dos justos pode muito em seus efeitos. Eu creio que nesta noite o Senhor vai entrar com providência no seu lar, para salvar a sua família, para curar as suas enfermidades. Creia no Senhor, creia no Senhor, aleluia. Para me curar,
Glória a Deus, que tempo precioso esse de louvor e adoração. Nós louvamos ao Senhor pela oportunidade que nós temos de poder adorá-lo em meio a tudo que tem acontecido, poder ir em nossas casas, levantar nossas mãos, render o nosso coração e desfrutar de uma adoração em espírito e em verdade. Isso é tremendo, isso é poderoso. Eu falo desfrutar, obviamente, esse tempo de adoração é ao Senhor, mas a palavra de Deus diz que Deus habita em meio aos louvores do seu povo. Então, mesmo que nós estamos entregando algo ao Senhor, nós sabemos que Ele se entrega a nós também, e Ele nos abençoa enquanto nós louvamos, enquanto nós adoramos. Então, certamente, você teve um tempo poderoso diante do Senhor também, sendo abençoado e recebendo muito daquilo que você está entregando ao Senhor, no nome de Jesus. Eu quero, nesse momento, trazer alguns avisos para você. Nós estamos com as nossas programações online. Eu quero convidá-lo a você participar de todas elas. Nós temos na terça-feira, às 20 horas, nosso Tadel Online. Tem sido um tempo preciosíssimo. Nós temos tido um tempo de muita edificação. Nós estamos falando nesse mês de junho a respeito do tema relacionamento. Uma série de entrevistas com casais preciosos, que tem muito a contribuir na nossa vida, que tem muito a nos ensinar a partir da sua experiência para com o Senhor. E certamente você que está conosco, vendo essas ministrações, acompanhando essas ministrações, certamente já foi muito abençoado. Eu quero convidá-lo para nessa terça-feira, mais uma vez, você estar conosco. Essa terça-feira nós teremos algo especial. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. A sua casa, o seu relacionamento, o seu casamento, o seu noivado, o seu namoro, certamente receberá um toque da glória de Deus por meio dessa ministração. Terça-feira, às 20 horas, nosso Tadel Online. Nós também temos nossas células online. Nós, através de alguns aplicativos de videoconferência, nós temos feito as nossas células online. Nós temos várias células, células infantis, de adolescentes, de jovens, de adultos, células que são direcionadas para que Deus possa falar ao seu coração e você desfrutar de um tempo poderoso de comunhão. Obviamente, nós não temos como fazer essa comunhão de modo presencial, mas nós temos tido esse privilégio de poder, através de uma videoconferência, ser abençoado e abençoar, repartir aquilo que Deus tem feito e receber ministrações de Deus através da vida dos nossos amados irmãos também. Então eu convido você a participar de uma de nossas células online, toda quarta-feira às 20 horas, e temos outras células também que acontecem alguns outros dias da semana, como quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo. Então você que quer saber mais informações a respeito de nossas células, eu convido você a colocar aí uma informação embaixo, um comentário dizendo: eu quero saber mais a respeito disso, eu quero saber mais a respeito de célula. Nós entraremos em contato com você e passaremos todas as informações que você precisa para que você possa também fazer parte desse grande mover de salvação, de libertação, de cura que acontece por meio de nossas células, nossas reuniões familiares, no nome de Jesus. Quero também convidá-lo. Todo sábado nós temos uma live às 21 horas. Todo sábado às 21 horas nós temos uma live poderosa aqui da nossa igreja, da Fonte Church em Indaiatuba, através do meu canal pessoal, que é @pr.wesleymenezes. Você desfruta de um tempo muito poderoso de edificação, de treinamento, de ministração da parte de Deus, por meio de uma entrevista com um convidado. E essa pessoa com certeza despeja, entrega, derrama daquilo que tem vivido no Senhor para as nossas vidas. Então, você não pode perder, você com certeza será muito abençoado através de uma de nossas lives, todos os sábados, às 21 horas, você é o nosso convidado especial para participar e ser abençoado também através dessa programação. E como hoje, nesse exato momento, nós estamos no nosso culto online, quero convidá-lo também para você sempre estar conosco, todos os domingos, às 19 horas, que você priorize a sua igreja local, que você priorize esse tempo de ser abençoado através do ministério que Deus te colocou para você crescer e frutificar e receber uma palavra da parte do Senhor que com certeza vai abençoar o seu dia, a sua semana, a sua vida, a sua família, os seus negócios, o seu ministério, no nome de Jesus. Com certeza você vai ser poderosamente abençoado através dessas programações também, no nome de Jesus. Quero nesse momento trazer uma palavra ao seu coração e falar um pouquinho a respeito de contribuição financeira. Essa palavra se encontra no Salmo de número 96, no verso número 9 até o verso número 9 também. 96, verso 7 ao verso 9, perdão. No Salmo 96, do verso 7 até o verso número 9. Diz assim a palavra do Senhor no Salmo 96, verso 7. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos. Tributai ao Senhor glória e força.
tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Eu escolhi essa palavra porque essa palavra fala a respeito de uma ligação entre oferta, aqui a expressão é oferenda, mas é oferta, é um sacrifício, uma entrega ao Senhor, e o contexto de adoração e de louvor a Deus. Eu quero falar a respeito disso porque muitas vezes quando nós pensamos a respeito de louvor e adoração, a nossa ideia logo passa para a questão musical. Nós pensamos em louvor e adoração, algo que como exclusivamente ligado à música, a entoar um cântico ao Senhor, seja um cântico numa língua conhecida, numa letra já estabelecida, como algo espontâneo e espiritual. E às vezes nós entendemos que a adoração ela toca isso e é apenas isso. Mas a palavra de Deus ela nos coloca uma informação muito preciosa, e quando você entende a adoração, seja no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, você vai perceber que a adoração está ligado a justamente o ato de sacrificar diante do Senhor, de entregar algo ao Senhor, de ofertar algo a Deus. Não existe adoração no contexto bíblico sem uma oferta de algo ao Senhor. E quando eu falo de oferta, é claro que nós podemos falar a respeito de ofertar o nosso coração, ofertar o nosso pensamento, ofertar o nosso tempo, ofertar tantas coisas que Deus com certeza quer receber da gente. Mas também envolve sacrifício. Essa palavra sacrifício, no contexto do Antigo Testamento, ela envolvia sacrifício que era escolher uma oferta, a melhor dentre todas, o animal, por exemplo, o melhor dentre todos os animais, que seria entregue ao Senhor, para ser morto, para ser sacrificado. Ou seja, alguém que detinha algo nas suas mãos, seja até mesmo um animal de alto valor, um animal sadio, um animal belo, que com certeza poderia ter algum fruto excelente por meio daquilo, que poderia ter um ganho muito maior se vendesse esse animal. Essa pessoa, ela pega isso que é o seu melhor e entrega ao Senhor para ser morto. Perceba o detalhe técnico, né? Nós temos de um lado um animal vivo, que poderia trazer algum nível de resultado, e agora esse animal que estava na mão do ofertante, é entregue na mão de um sacerdote para que ele possa ser morto. E uma vez morto, obviamente, aquele animal deixava de existir, ele não ficava mais na mão, nem do ofertante, nem daquele que era o sacerdote naquela ocasião. Qual que é a ideia aqui que está envolvida? Pois bem, olhando em termos práticos, é uma perda, é um desperdício. Olhando em termos práticos, alguém poderia dizer, mas como? Você vai pegar algo de alto valor, entregar e ficar sem nada ao final? Pois é, era essa a ideia de adoração envolvida na antiga aliança, e é essa a ideia de adoração envolvida na nossa aliança. Obviamente, o Senhor se encarrega de trazer resultados, de trazer resposta, de trazer, de algum modo, uma maneira de trazer resultados para aquela entrega. A gente sabe disso. A gente sabe que o nosso Deus, Ele é um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam, é um Deus que se move por aqueles que nele confiam. O nosso Deus não está com a sua mão mirrada que não possa salvar, que não possa abençoar, não está com seus ouvidos surdos para que não possa ouvir o nosso clamor, não está com a sua boca muda para que não possa falar conosco. Nosso Deus está vivo, Ele está operando, Ele é real, Ele é poderoso e com certeza quer abençoar. Então isso é maravilhoso. Só que quando nós adoramos, quando nós ofertamos, num primeiro momento, nós ficamos sem. E essa deve ser uma ideia importante, justamente porque nós não ficamos, na verdade, apenas com essa imagem de ficar sem. O que nos importa é saber que isso foi entregue para aquele que é o amor do nosso coração, para aquele que é o nosso Deus, aquele que é a razão da nossa existência, para aquele que é a quem nós devemos a nossa vida, aquele a quem nós amamos de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força. Então, na perspectiva natural, nós ficamos sem. Numa perspectiva espiritual, nós estamos dando para aquele que é o amado de nossas almas, a razão da nossa existência, o motivo maior da nossa devoção, aquele que é o alvo da nossa vida, o nosso Senhor. Então, não é ficar sem, é entregar aquele a quem nós temos uma aliança. E aí nós percebemos algo poderoso, porque o tema envolvido nessa adoração é justamente esse, uma aliança. Há uma aliança de um Deus que é fiel, é bom, é justo, é misericordioso, que nos abençoa e que trabalha
por aqueles que nele confiam. E eu quero dizer para você, no nome de Jesus, que quando você adora a Deus, não apenas entregando a Ele seu tempo, ou entregando para Ele o seu coração, os seus pensamentos, mas também entregando para Ele as finanças, entregando para Ele a sua oferta financeira, a sua contribuição financeira, o seu dízimo, os seus 10% daquilo que lhe chega à mão, a sua primícia, entregando para Ele a sua oferta missionária, entregando para Ele a sua oferta aos necessitados, aqueles que precisam de ser abastecidos por quilo do amor, por uma cesta de amor que nós entregamos para famílias necessitadas. Essas pessoas que vão, de algum modo, receber o benefício disso, e talvez seria aquilo que de fato eles estão precisando, que estão necessitados, e que vai ser a provisão de Deus para a vida deles. Quando você olha de forma natural, você olha para isso e você pensa, fiquei sem, mas na perspectiva de que para quem você de fato está entregando, que é o Senhor, você pode ter a certeza de que você está entregando para aquele que é aquele com quem você tem uma aliança. E esse é o tema maior. Dizimar, ofertar, primiciar, entregar ofertas. No nosso contexto, não é por outra razão, senão em função de uma aliança que temos. Nós queremos cada vez mais viver essa aliança, conhecer essa aliança, receber os segredos de Deus por meio dessa aliança. Por isso, nesse momento, convido você a ofertar, dizimar, fazer a sua oferta do quilo do amor, fazer a sua oferta de primícias. Está passando aí na sua tela as informações da nossa conta bancária. Você pode fazer uma transferência, caso você possa e queira, pode fazer um depósito bancário. Esses são os dados da nossa conta para que você possa contribuir financeiramente com essa obra que com certeza tem abençoado tantas e tantas vidas em nome de Jesus. Nós agora teremos um tempo ainda de louvor, e eu quero convidá-lo a ofertar, dizimar e entregar o seu melhor ao Senhor e adorá-lo dessa maneira. Em nome... Homem de guerra é Jeová, seu nome é temido na terra. Homem de guerra é Jeová, seu nome é temido na terra. A todos os seus inimigos venceu, Deus grande e terrível em louvores. Homem de guerra é Jeová, seu nome é temido na terra. A todos os seus inimigos venceu, Deus grande e terrível em louvores. Quem é como o Senhor, sobre os deuses, sobre a terra, que me livra do mal, que me dá poder para guerrear. Homem de guerra é Jeová, teu nome é temido na terra. A todos os seus inimigos venceu, Deus grande e terrível em louvores. A todos os seus inimigos venceu, Deus grande e terrível em louvores. Homem de guerra é Jeová, o nosso general é Cristo. Pelo Senhor marchamos, sim, o seu exército poderoso é. Tua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Pelo Messias marchamos, sim, em suas mãos a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo,
seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bendito seja o Senhor para sempre, sempre, sempre. Amém. Quero, nesse momento, convidá-lo a pegar esse link. Daqui a pouquinho nós vamos entrar na palavra do Senhor. Deus tem algo a repartir ao seu coração. E eu tenho certeza que Deus vai falar contigo. Então, esse é o momento de você copiar esse link e colar e entregar para as pessoas que você deseja que sejam alcançadas também através dessa mensagem. Deus tem algo poderoso a falar ao seu coração nesse exato momento. Convide aquelas pessoas que você deseja que também possam receber essa mensagem. E certamente vamos ser todos nós abençoados pelo Senhor através dessa ministração. Amém? Glória a Deus. Você que está conosco sabe que nós, nesse ano de 2020, como Fonte Church, em Indaiatuba, estamos vivendo o ano do mais. 2020 para nós é o ano do mais. E nós, desde o primeiro domingo desse ano, nós estamos ministrando a respeito desse mais de Deus. E mais uma vez, nós vamos falar a respeito disso. E nessa noite, o tema é mais ânimo. Mais ânimo. Amém? E eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo de número 16, no verso número 33. João 16, 33. Jesus nos diz o seguinte: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Aleluia. Glória a Deus. Eu não sei se você já teve essa maravilhosa oportunidade, certamente que sim, de ser usado por Deus para animar alguma outra pessoa. É algo maravilhoso. Eu, obviamente, como pastor, faço isso constantemente, frequentemente, se não diariamente, pelo menos ao longo de uma semana. Inúmeras são as vezes que Deus me usa para que alguém possa ser motivado, possa ser encorajado, possa ser levantado de uma condição de abatimento. E eu digo para você que isso é um privilégio. Você que já está com o Senhor há algum tempo sabe o quão privilegiado nós somos, o quão alegre ficamos, o quanto de satisfação o nosso coração se enche cada vez que nós, ao final de uma conversa com alguém, ao final de um tempo, de uma reunião, de um encontro casual que seja, nós saímos daquele lugar e nós chegamos à conclusão: uau, Deus me usou. Essa pessoa estava abatida, ela estava deprimida, ela estava desanimada e ela foi encorajada, ela foi fortalecida através da minha vida. Isso é tremendo. Certamente você que já foi usado por Deus em algum momento sabe de quão alegre seu coração fica ao final dessa conversa. Mas por que eu pergunto isso? Porque você já percebeu que nem sempre as palavras poderosas que nós conseguimos utilizar naquele momento que nós somos usados por Deus para encorajar alguém, para fortalecer alguém, nem sempre essas mesmas palavras têm o poder de nos fortalecer e de nos animar. Você já percebeu que em alguns momentos o discurso que nós usamos, a fala que nós utilizamos para levantar as pessoas, para levantar elas desse momento de abatimento, de desânimo, elas de algum modo inexplicável não têm o poder de funcionar com a gente mesmo? Talvez você pense: puxa, como assim? Não entendi. Eu vou dar um exemplo para você poder entender, um exemplo bíblico para ficar melhor. Nós temos uma narrativa de um livro de 42 capítulos que narra a história, e a verdade é que muitos desses capítulos falam a respeito do sofrimento de um homem. O nome desse livro é Jó, o livro mais antigo da palavra de Deus. Pois é, no livro de Jó, no capítulo de número 4, se nós lermos do versículo 3 a 5, lá diz assim:
eis que tens ensinado a muitos, e tens fortalecido mãos fracas. As tuas palavras têm sustentado os que tropeçam, e os joelhos vacilantes dos que estão vacilando tens fortificado. Mas agora, em chegando a tua vez, tu te enfadas, sendo tu atingido e te perturbas. Olha que interessante, na verdade essas palavras são de Elifaz, um dos amigos que se aproxima de Jó com a finalidade de consolá-lo, de levantá-lo, de algum modo ajudá-lo nesse momento de abatimento, de desânimo. Mas olha o caminho por onde eles começam. Eles começam por uma constatação, que é na verdade a constatação de muitas pessoas que estão vivendo um desânimo. Elas chegam à seguinte constatação: como que eu consegui ontem, ou na semana passada, ou há 2 dias, 3, 4, 5 atrás, falar com alguém e levantá-la desse abatimento e encorajá-la para sair desse momento de desânimo, e agora eu estou desanimado, e agora eu me encontro entristecido. E essas foram as palavras de Elifaz. Quando ele questiona, ele diz basicamente o seguinte: olha, Jó, você foi muito usado pelo Senhor já, e a sua fé, e o seu conhecimento do Senhor, e o seu encorajamento foi poderoso ao ponto de fortalecer joelhos vacilantes, de estabelecer que pessoas ficassem em pé depois de elas terem tropeçado e caído. Pois bem, agora chega a sua vez e você se encontra atingido, desanimado, perturbado, frustrado. Jó foi alguém que foi muito usado pelo Senhor, é o que a Bíblia está mencionando aqui. Os amigos dele estão constatando, mas agora ele está vivendo uma situação em que ele está prostrado. E a verdade é que, basicamente, quando nós lemos a palavra de Deus e olhamos para a nossa própria vida, a impressão que nos dá que toda essa munição que nós temos para poder descarregar e encorajar os outros, ela não consegue ser necessariamente utilizada na prática para a nossa própria vida. A impressão que dá é que, em algumas ocasiões, nós nos sentimos incapazes de sair desse desânimo e de nos automotivar, ou seja, motivar a nós mesmos. E normalmente, nós ficamos frustrados, desanimados em meio a essa realidade e precisamos, claro, que ser encorajados pela vida de alguém. A verdade é que esse momento de desânimo, ele chega na vida de todo mundo. Ele já deve ter chegado na sua vida, bem como já chegou inúmeras vezes na minha vida. Desânimo é uma realidade que nós vamos precisar lidar com ela. Por quê? Porque todos nós, todos os seres humanos, estamos nessa realidade, sujeitos à possibilidade de em algum momento viver essa realidade do desânimo. Eu me lembro de uma passagem bíblica de Tiago, capítulo 5, verso 17, onde o autor, ele menciona a respeito de um homem que era semelhante a nós. Ele está falando de um homem que é um grande homem de Deus, que é Elias, o grande profeta Elias. E lá em Tiago, capítulo 5, verso 17, o autor, ele menciona que Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos que nós temos. Uau! Então está dizendo que basicamente Elias era um homem semelhante à nossa realidade, ou seja, se você é alguém que tem altos e baixos, Elias também tinha. Se você é alguém que tinha que lidar com uma natureza, que tinha uma inclinação a se deprimir, a se entristecer e se desanimar, Elias também tinha. A verdade é que todos nós passaremos, ou estamos passando, talvez alguma pessoa esteja passando por um momento de desânimo, e nós vamos com certeza ter que aprender a lidar e combater esse desânimo. Por isso que o nome dessa ministração de Deus para a sua vida é mais ânimo, em nome de Jesus. Perceba, João capítulo 16, verso 33, Jesus diz: tenha bom ânimo. Essa é a palavra do Senhor para a sua vida. E interessante ali, a palavra é bom ânimo, não é um mau ânimo, é um bom ânimo. E o tema ali é justamente esse, é o tema contrário a questão do desânimo. Desânimo é não ter esse ânimo, esse bom ânimo que o Senhor Jesus está mencionando, que nós podemos ter diante dele, em função da sua obra, e em função dessa paz que ele menciona, que nós podemos desfrutar quando ele diz: essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo a gente vai ter tribulações, vamos ter aflições, mas a gente pode ter uma postura, a gente deve ter uma postura, e a postura que ele espera que nós tenhamos é essa, de ter um bom ânimo.
o que Jesus está nos dizendo aqui? Basicamente, Jesus está dizendo que nós precisamos aprender a reagir diante de uma realidade que tende a nos desanimar, independente qual seja. Ele está dizendo, olha, eu estou empoderando vocês, para que vocês que desfrutam da paz que eu dou, possam reagir ao desânimo. Vocês não podem aceitar essa realidade do desânimo. Ele está dizendo, tenham bom ânimo, é um imperativo, é uma ordem. Ele não está pedindo, ele não está dizendo que é uma alternativa para se viver, ele está dizendo, tenham bom ânimo. É um imperativo, um comando do Senhor para a sua vida. É isso que ele está mencionando. Quando Jesus está dizendo para ter bom ânimo, ele está dizendo, na verdade, olha, você pode até não conseguir controlar as circunstâncias da sua vida, mas existe uma realidade que você vai precisar controlar, e essa realidade que você vai precisar controlar se chama ânimo. Ânimo. Ele está dizendo, olha, tenha bom ânimo, decida ter esse bom ânimo. O desânimo, ele não apenas toca o nosso emocional, querido. Ele não apenas toca as realidades interiores dos nossos sentimentos, das nossas emoções ou dos nossos pensamentos, mas ele também toca realidades espirituais. Ou seja, o desânimo não tratado, o desânimo não combatido, se não existir um posicionamento para quebrar esse desânimo, a realidade é que ele tem o poder de se instalar em nossa vida e nos levar até mesmo à morte. Por isso nós precisamos combater o desânimo. E a pergunta mais importante diante dessa ministração é: como, pastor? Como que nós podemos combater e como que nós podemos vencer o desânimo? Como que nós podemos viver essa realidade do bom ânimo que Jesus está dizendo? Olha, uma das realidades, quando nós analisamos o desânimo, nós podemos chegar à seguinte conclusão. Uma delas é que existe algumas circunstâncias que são muito desafiadoras. O próprio Jó, que eu citei antes, foi um homem que viveu uma circunstância, uma realidade muito difícil. Então, claro, uma das explicações para o desânimo são circunstâncias que nos pegam de surpresa. Circunstâncias que vêm e tendem a minar a nossa paz, minar o nosso ânimo, nos trazer desânimo. E a gente vai precisar lidar com isso. Essa é uma possibilidade. Outra possibilidade, biblicamente falando, que seja uma das raízes, uma das causas do desânimo, é o pecado. Por que isso? Porque, obviamente, alguém que está vivendo no pecado e tem conhecimento de Deus, tem revelação do Senhor e sabe que aquilo que está praticando, fazendo, vivendo, está se colocando numa condição que é contrária à vontade de Deus, essa pessoa vai ter o próprio Espírito Santo ministrando sobre ela um tema que se chama tristeza. Uau, alguém talvez pense, meu Deus, não é possível isso. Você está querendo dizer que Deus traz tristeza ao coração de alguém? Sim, a Bíblia diz, em 2 Coríntios capítulo 7, verso 9, fala que existem duas tristezas. Tem uma tristeza que é segundo o mundo, e ela produz morte, mas existe uma tristeza segundo Deus. 2 Coríntios capítulo 7, verso 9 diz que existe uma tristeza que é gerada por Deus em nosso coração para nos levar a um arrependimento verdadeiro. Ou seja, a verdade é, para ser mais claro, que enquanto nós vivemos no pecado, tendo consciência de Deus, que nós estamos vivendo no pecado, tendo revelação do Senhor, e nós decidimos nos manter no pecado, saiba de uma coisa, você vai desanimar. O pecado vai drenar as suas forças, ele vai retirar as suas energias, e o próprio Deus vai permitir isso acontecer, com a finalidade que o Espírito Santo possa usar disso, para trazer clareza, luz, entendimento ao seu coração de que aquilo que você está vivendo é pecado. Uma das obras, uma das atividades do Espírito Santo na sua vida, bem como na minha vida, é trazer luz a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, o Espírito Santo, ele vai te conduzir a esse entendimento. E a finalidade dele é que ao final você decida romper essa realidade por meio do arrependimento, e você vai sair então desse momento de desânimo. Então, nós podemos entender que o desânimo por vezes vem por circunstâncias, às vezes o desânimo vem por causa do pecado, mas agora eu queria me deter nesse ponto. Às vezes, preste atenção no que eu vou falar, isso é muito importante. Às vezes, o desânimo vem após uma grande vitória. Alguém pode pensar, não, parece contraditório isso, não estou entendendo. Como assim? Biblicamente, eu vou provar para você. Existe, às vezes, um desânimo que vem justamente depois de uma grande vitória.
Há desânimos que são circunstanciais, que vêm por meio de circunstâncias, de momentos difíceis, de situações problemáticas que nós vivemos, mas existe também alguns desânimos que vêm depois de uma grande vitória, de algo muito esperado que aconteceu. Como assim, pastor? Eu falei de Elias, quando eu citei Tiago 5,11. Deixa eu mencionar para você novamente um pouquinho a respeito, Tiago 5,17. Deixa eu falar para você novamente a respeito dessa história de Elias. Elias era um homem como a gente, um homem sujeito aos mesmos sentimentos, mas a Bíblia fala que Elias orou e o céu fechou. Elias voltou a orar e o céu se abriu. Ou seja, Elias era um homem de Deus, assim como você, assim como sou eu. Muito bem, mas a Bíblia diz que Elias viveu um momento de desânimo profundo, de desânimo intenso. E Elias então se torna para nós um exemplo de um tipo de desânimo interessante de ser analisado, que ele acontece justamente depois de um sucesso. No caso dele ali, no sucesso do ministério. O momento ministerial que ele viveu foi um momento pico. Ele estava no auge do seu ministério. Teve um momento específico do seu ministério em que ele obteve uma vitória estrondosa, profunda, violenta, poderosa. E depois disso, se sucede uma narrativa muito estranha de que Elias agora vai viver um tempo de desânimo profundo. Você sabe, se você não sabe, eu narro para você, Elias foi tremendamente usado por Deus. Elias foi alguém que foi usado por Deus de modo tão extraordinário que ele teve um momento de uma batalha linda, maravilhosa. Deveria virar um filme essa batalha, em que ele confronta a realidade idólatra da nação de Israel. E nesse confronto, a conclusão disso, ela é maravilhosa, ela é cinematográfica, porque ao final disso, você tem então um povo que grita dizendo em uma só voz: só o Senhor é Deus. Uau, é o momento ápice. Ele tem um confronto com 850 profetas, e esses 850 profetas contra um homem, esses 850 morrem ao final desse confronto. A prova de que Deus era com Elias estava garantida. A prova de que Deus de Elias era verdadeiro estava garantida. Mas agora o lance que acontece dessa história é que logo depois dessa vitória esmagadora, surge então uma ameaça sobre esse homem de Deus. E a ameaça vem através de uma mulher. Olha só que detalhe interessante. Uma mulher consegue confrontar um homem que conseguiu confrontar outros 850 e vencer. Só que essa mulher não era nada mais, nada menos do que Jezabel. Ela era extremamente maligna, endemoniada ao extremo. E ela conspira agora contra a vida de Elias. E ela manda um recado para ele. E esse recado tem a capacidade de estremecê-lo, porque nesse recado ela basicamente diz: olha, assim como você fez com os meus profetas, eu vou fazer com você. E quando chega essa informação para Elias, a Bíblia menciona que Elias decide fugir para proteger a sua própria vida. Uau! Agora para e pensa, porque a história vai ficar muito interessante. Elias agora decide fugir para proteger a sua própria vida, para salvar a sua vida. Mas no meio dessa fuga, ele tem um momento com Deus, e ele agora vai orar o seguinte, ele diz o seguinte: melhor é morrer do que viver, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Eu não sei se você entendeu, mas isso é contraditório. Vamos lá. Ele está fugindo, diz a Bíblia, para proteger a sua vida. Mas no processo de proteger a sua vida, ele diz para Deus: melhor é morrer do que viver. Não sei se você entendeu a aparente contradição aqui. Porque se ele quer morrer, está muito fácil. Basta ele voltar e Jezabel se encarrega de fazer esse serviço. Então não parece, na verdade, quando ele fala que ele quer morrer, de fato ele quer morrer. O que ele está dizendo é: eu estou desanimadíssimo. Eu estou absoluta e totalmente entristecido. E eu não estou sabendo lidar com isso. E aí é importante que nós analisemos um pouco a respeito das razões que levaram esse desânimo intenso no coração de Elias. E o primeiro ponto aqui que eu vejo nessa fala, e é importante nós pegarmos essa fala, quando ele diz assim, ó: melhor é morrer do que viver, e depois ele diz: eu não sou melhor do que os meus
paz. E o primeiro ponto aqui é de que nós precisamos fazer uma análise a respeito de Elias. Alguém poderia dizer, Elias está numa crise de fé. Será? Será que ele está numa crise de fé? Talvez a gente poderia concluir isso. Mas vamos pensar quem é Elias, para ver se ele está numa crise de fé. Elias era um cara que sabia se mover no sobrenatural de Deus. Elias era um camarada, só para você ter uma noção, que em função daquilo que ele vivia em Deus, no momento de provisão, ele foi provido pelo Senhor, não por meio de um trabalho que ele fez para receber um salário depois, mas ele foi provido sobrenaturalmente por Deus. Ele ora, o céu se fecha, seca em Israel, e agora, como que Deus trata ele? Deus vai alimentar ele através de corvos. Deus manda, direciona corvos a alimentar Elias. Está entendendo o que eu estou falando? Elias agora, ele vai olhar para o lado e tem corvos com pão no seu bico. Outros corvos trazem carne no seu bico. Ele está lá sendo alimentado por Deus. Ele vai desfrutar do cuidado de Deus. Elias é alguém que sabia se relacionar com o Senhor. É alguém que sabia se mover no Senhor. Ele vai vivenciar um momento de multiplicação do azeite e da farinha lá na casa da viúva. Ele vai ter momentos extraordinários. Esse homem era alguém que tinha uma fé. E tinha uma fé tão impressionante que ele é um exemplo para nós. Ele era alguém que tinha fé, capaz de trazer resultados. Entenda isso. A fé de Elias trazia resultados. O problema dele não era a falta de fé. Se nós chegarmos a essa constatação, dizer que Elias não tinha fé e por isso que ele estava desanimado, a gente vai cometer um erro com Elias, com a história de Elias. Na verdade, ele tinha acabado de viver o resultado da sua fé. O homem ora e o fogo do céu desce. Não é fé isso? Eu acho que tem muita fé envolvida. Deus respondia a oração de Elias. Deus fazia de acordo com aquilo que ele falava. Ele falava para o céu parar de chover e não chovia mais. Ele pedia então que uma confirmação de Deus viesse por meio do fogo e o fogo do céu caía. Depois ele voltava a orar e dizia, agora encerrou a seca, pode voltar a chover, e os céus agora voltavam a chover. Isso não é se mover no sobrenatural? Isso não é viver em fé? Então não me parece que o grande tema aqui é falta de fé. Também não me parece que é falta de unção. Alguém poderia dizer, acho que ele perdeu a unção, ele estava menos ungido, a unção dele de algum modo bagunçou, foi parar em algum outro lugar, ele se esqueceu de carregar a unção para onde ele estava vivendo, e ele vai entrar num momento de desânimo. Não. Não é falta de unção. Ele acabou de ter uma manifestação rara, excepcional, distinta, que talvez nem eu e nem você já vimos isso acontecer. Orar e ver o fogo do céu cair. Você consegue perceber isso? Não é apenas uma estrela cadente, não é um graveto que brilha, é o fogo do céu que cai sobre um sacrifício que está ali no altar e lambe tudo, queima tudo, destrói tudo, absolutamente tudo. Inclusive a própria água daquela fossa ali que foi aberta, daquela abertura na terra que foi feita. Tudo, absolutamente tudo. Isso não é algo glorioso? Não faltava unção para a vida de Elias. Nós também não podemos dizer que ele estava estressado e no meio desse estresse ele estava desgastado fisicamente. Alguém poderia dizer, não, uma das razões do desânimo, ela é física. Elias estava vivendo um momento de muita tensão, ele estava sendo muito exigido, muito esticado, ele estava pressionado demais e fisicamente ele estava abalado. Será? Olha o que a Bíblia fala a respeito disso, porque a mão do Senhor estava sobre a vida de Elias, e depois desse episódio do Carmelo, ele vai agora correr de um modo sobrenatural. Essa fuga, ela é de um modo sobrenatural, e quando ele está lá, veja bem, alguém poderia falar assim, não, acho que ele está desanimado porque não está se alimentando bem, não é mesmo? Pois é, aí ele vai dormir nessa fuga. Aí, quando ele está dormindo, um anjo vai lá, toca nele, acorda ele e fala, coma. Aí ele come. Uau, beleza. Aí ele fala, não, mas ele está muito desanimado e precisava de mais comida. Beleza, ele volta a dormir, o anjo toca de novo e fala, coma. E depois que ele come, a Bíblia diz que na força dessa comida, olha só, presta atenção nisso, na força dessa comida, ele vai andar agora por 40 dias. Eu acho que essa comida, ela precisa ser descoberta.
Eu até gostaria de conhecer essa comida que a gente come uma vez só e está alimentada por 40 dias. Ela não tem supermercado, não tem aqui em nenhum lugar. Ela veio diretamente do Senhor. Ela é uma comida sobrenatural. A questão não era física aqui. O que eu estou querendo dizer para você é de que a questão não era física. Então o que é, pastor? Qual que é a razão do desânimo de Elias? Eu vou tentar dizer para você, analisando apenas a resposta que ele deu para Deus. Analisando o comentário que ele fala em 1 Reis capítulo 19. Quando ele diz para o Senhor o seguinte: eu não sou melhor do que os meus pais. Você prestou atenção nesse detalhe? Ele diz assim: eu quero morrer. Já não é bom mais viver. E ele conclui o porquê disso. Ele diz assim: porque eu não sou melhor do que os meus pais. Deixa eu tentar explicar para você uma das razões que eu acredito que foi a razão do desânimo de Elias, que talvez possa ser uma das razões do seu próprio desânimo, ou talvez possa ser no futuro a razão de um dos seus desânimos, e você já vai saber por antecipação como resolver esse problema. Preste atenção. Elias, o grande profeta Elias, um homem de Deus extraordinário, em sinais, em prodígios, maravilhas, o homem que fazia o céu parar, ou o céu abrir, ou o céu fechar, esse homem tinha uma dificuldade. Qual era a dificuldade? Ele vivia debaixo de um peso de comparação. O problema de Elias aqui, quando ele argumenta, quando ele abre a boca, ele fala para Deus, ele diz: eu não sou melhor do que os meus pais. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: eu não consigo fazer diferença. Eu não consigo fazer diferença na comparação com a geração passada. Eu não consigo superar. Eu quero superar. É o meu alvo. É a minha obsessão. É o desejo do meu coração. Mas eu não estou conseguindo. E isso está gerando frustração. Você entendeu aqui? A razão dele é que ele estabeleceu um alvo. Ele estabeleceu um alvo. Interessante que é ele que estabeleceu esse alvo. Eu repito, ele estabeleceu. Por que eu falo isso? Porque não foi Deus que estabeleceu, foi ele que estabeleceu. Deus em nenhum momento compara ele com a geração passada, com seus pais, mas ele se autocompara. Ele se compara com eles. E nessa comparação ele chega à seguinte conclusão: eu não sou bom o suficiente. Eu não dou conta do recado. Ou seja, ele pré-estabeleceu uma meta e ele não conseguiu alcançar essa meta. E não foi como alguém que diz assim: olha, nós vamos estabelecer uma meta, se a gente não alcançar a meta, a gente dobra a meta. Não, ele não fez essa jogada, não. Ele colocou a meta, e ele não alcançou essa meta. E essa foi a razão da tristeza do coração de Elias. Deixa eu falar isso para você. Talvez uma das razões de muitas pessoas que estão desanimadas, a causa principal, não é circunstância, não é estresse físico, não é falta de fé, falta de unção. Sabe o que pode ser? Comparação. Comparação é algo muito complicado. Comparação é diferente de influência. Ser influenciado por alguém é alguém inspirar você para viver algo que você ainda não está vivendo e que você sabe que pode viver. Agora, comparação é você olhar para a sua vida, olhar para a vida do outro, e isso pode gerar algumas conclusões complicadas. Se você olha para a sua vida e olha para a vida do outro e você está bem, isso pode gerar uma soberba, um orgulho pessoal, uma vaidade, pode gerar jactância, pode gerar uma ideia de superioridade. E você pode até orar: eu não sou como esse publicano. Você pode entrar num farisaísmo, você pode entrar num momento de autojustiça, de justificar-se a si mesmo. Ou então, você pode pegar a sua vida, comparar com alguém, chegar à conclusão: puxa, ele é muito melhor que eu. E eu nunca vou conseguir viver isso. E eu não consigo, por mais que tente, por mais que eu lute, eu não consigo. Sabe qual é o problema da comparação? O grande problema da comparação é que ela é uma ilusão. Deus não nos chamou para fazer comparação. Deus, com certeza, quer nos levar a uma condição de ser inspiração para as pessoas, ao ponto que elas até nos imitem, assim como nós imitamos a Cristo. Assim foi com Paulo. Mas a comparação, ela pode gerar uma tristeza agressiva. Por que ela pode gerar uma tristeza agressiva, e por que ela é cruel e ela é injusta? Por quê? Cada um de nós tem um chamado específico. Cada um de nós tem um propósito específico. Cada um de nós tem dons específicos. O que faz de nós alguém específico. Quando eu me apresentar diante do Senhor, o Senhor não vai cobrar que eu não fui Billy Graham, que eu não fui Reinhard Bonk, que eu não fui sei lá quem. O Senhor vai
colocar em análise o propósito pelo qual eu nasci. A avaliação da comparação, se é que nós podemos fazer, deve ser em função do propósito de Deus para a nossa vida, e não em relação ao propósito de Deus para a vida dos outros. Quando Elias chega à conclusão de que ele não é melhor do que os seus pais, ele está basicamente dizendo, olha, a geração passada era muito melhor do que eu, e eu estou tentando a todo custo chegar pelo menos próximo e não estou conseguindo. Essa era a autoavaliação que ele fazia. E assim como talvez Elias, muitas pessoas também podem ser inclinadas por uma ideia fácil e rápida de comparar com alguém. Isso é cruel, porque você não tem esse chamado, esse propósito e nem os dons dessa outra pessoa. Você precisa descobrir o seu chamado, o seu propósito e os dons que Deus tem para você. E aí então, você vai começar a viver em função daquilo que Deus te chamou a viver, e não viver em função daquilo que você viu outros viverem. Segunda informação importante dentro dessa mesma fala, lembremos que Elias disse para o Senhor, ele disse o quê? Eu não sou melhor do que os meus pais. Além de comparar, Elias aqui, ele está numa crise de expectativa. E claro, uma expectativa que não é correspondida gera o quê? Frustração. Qual é o nível de frustração que ele tem? Gigante. Com quem? Com ele mesmo. Com ele mesmo. Então, Elias, ele está vivendo agora uma crise de expectativa, de frustração grande, porque depois de fazer a comparação, ele olha para si mesmo, como coloca um espelho na frente, e ele chega à conclusão, eu sou ruim que dói, eu não dou conta do recado, eu não sou bom o suficiente, não vai dar certo. Olha que interessante, Provérbios capítulo 13, verso 12, diz assim, a esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é a árvore de vida. Olha só, preste atenção, a esperança que se adia faz adoecer o coração. Quando você espera algo, isso nunca acontece, isso adoece o coração. Mas a expectativa, o desejo, que é cumprido, ele é árvore de vida. Você já percebeu que cada vez que você coloca metas, você elabora uma estratégia, coloca metas, coloca algum desejo, estabelece algo, e você consegue cumprir, por menor que seja, aquilo determina uma celebração, uma festa, um regozijo, uma alegria, uma euforia pessoal. Isso não é muito bom? Agora você já percebeu aqueles alvos grandes que a gente coloca no início do ano, né? Quando está na virada e fala assim, esse ano vai ser 20 quilos a menos. Esse ano vai ser 3 vezes lida a Bíblia inteira. Esse ano as academias vão ver os resultados que elas farão na minha vida. E aí depois de um tempo você analisou que não deu certo. O que gerou? Frustração. A Bíblia fala, a esperança que se adia, quando ela não acontece, quando se cria expectativa, e você procrastina, protela, posterga o sonho, o alvo, a meta, você estica para mais para frente, isso vai gerando camadas e camadas de entristecimento que pode ao final gerar um desânimo brutal, cruel. Por quê? Porque você vê aquele alvo, e aquele alvo cada vez que você vê parece que ele está se despedindo de você, ficando cada vez mais distante, cada vez mais longe. A grande questão é o que a gente precisa fazer. O que nós precisamos fazer para dar um basta nesse desânimo? Independente de qual seja circunstância, seja estresse físico, seja unção, fé, seja o que for, seja qual análise que seja feita, inclusive pode até ser depois de uma bênção, depois de uma grande vitória. Como que nós devemos lidar com isso? Eu vou falar através daquilo que Elias viveu, o que você não deve fazer. Primeiro ponto, o que você não deve fazer, auto-isolamento. De novo, você não deve se isolar. O que Elias fez? Elias se isolou. A escolha de Elias no meio do desânimo foi auto-isolamento. Lembra que ele tinha um moço, um servo com ele? Pois bem, na fuga ele despediu o servo e falou assim, não, fica aqui, chega. Agora, a partir desse momento eu vou andar sozinho, carreira solo, apertou o botãozinho de solo ali. Agora é só ele. Não quero saber de ninguém, não quero ninguém na minha volta. Alguém pode falar assim quando eu falo isso. É justo. Afinal de contas, ninguém precisa sofrer com a gente, né? Ninguém precisa receber a carga das nossas falas agressivas, do nosso desânimo. Alguém poderia chegar à conclusão que é a melhor escolha. Deixa eu falar para você, não é a melhor escolha. Não é. Por que não, pastor? Porque a Bíblia diz que não é a melhor escolha. Provérbios 18:1, capítulo 18, verso 1 diz assim, o solitário busca o seu próprio interesse e se insurge contra a verdadeira sabedoria. O que é esse insurgir?
é se insubmeter à verdadeira sabedoria. Sabe o que o solitário faz? Ele se rebela contra aquilo que é sábio. Deu para entender, né? Vou traduzir melhor. O solitário, ele faz um caminho tolo, bobo, um caminho que não leva a nada. Ele vai contra a verdadeira sabedoria. O que é importante nesses momentos de desânimo? Nós precisamos entender da importância que tem outra pessoa na nossa vida e permitir que ela se aproxime, que ela nos encoraje, que ela nos fortaleça, que ela possa de algum modo ser usada por Deus na nossa vida. Mas não foi isso que Elias fez. Outro ponto daquilo que Elias fez, mas que Deus não quer que você faça, eu vou chamar de senso de injustiça. Olha só, fique comigo. Elias desanimou, e agora o que ele vai sentir? Senso de injustiça. Eu vou chamar de coitadismo. A ideia de, ó dó de mim, ó dó de mim, ó dó de eu. Não tem ninguém que me entenda, não tem ninguém que me compreenda. Pastor, mas ele viveu isso ou você está inventando? Não, ele viveu isso. Quando ele fala com Deus, olha o que ele basicamente diz para o Senhor: Senhor, mataram os teus profetas, só eu fiquei, só eu. Ó dó, não dá dó uma frase dessa? Eu sentiria dó. Você sentiria dó? Eu acho que você também sentiria dó. Você lê a história e você fica, é verdade, só ele. Não tem ninguém tanto quanto como, tão bom quanto Elias. Aí que Deus responde: ô Elias, deixa eu falar com você. Não é só você. Ficaram 7.000 que não se dobraram diante de Baal. E sabe por que você não está vendo? Diz Deus para Elias: porque você escolheu não ver. Quando você escolheu se isolar. E quem se isola não vê o que Deus faz. E quem se isola não vê o que Deus está tratando, fazendo na vida dos outros. Você consegue entender? Que no meio desse isolamento ele fala para Deus: olha, eu estou me sentindo injustiçado. Depois de tudo que eu vivi, depois de tudo que eu fiz, depois de tudo que eu combati para o Senhor, no Senhor e no Senhor, a resposta, o pagamento, ao final, eu esperava que a rainha se dobrasse, reconhecesse a nação, agora toda se convertesse, e que houvesse um decreto nacional feito por meio do rei e da rainha, que pudesse estabelecer que todo Israel se dobraria diante do Senhor. Isso não aconteceu, e muito pelo contrário, todos os profetas morreram e só eu sobrei. E Deus fala: ô cabeçãozinho, calma, você não está vendo o que eu estou vendo, então eu vou falar para você, já que você escolheu não ver porque você se isolou. Não é só você, tem milhares que não se dobraram. Sabe o que isso me explica? Essa palavra é que muitas vezes, nós estamos num momento de desânimo e nós acabamos interpretando mal. Grave isso, nós acabamos interpretando mal as realidades que nós estamos vivendo. E sabe que a má interpretação nos leva a achar que Deus não é tão bom quanto ele diz ser, a achar que Deus não é tão justo. Deixa eu dizer algo para você: não importa o que aconteça, Deus continua sendo bom. Se fizer, Deus é bom. Se não fizer, Deus é bom. Se fizer o que eu acho, Deus é bom. Se não fizer o que eu penso, Deus continua sendo bom. Deus é justo, e Deus é justo até mesmo quando nós somos injustos. Ele é fiel até quando nós somos infiéis. Isso não muda. Arranque essa ideia do seu coração e veja como Deus opera. Sabe como Deus opera? Deus vai fortalecer Elias. Ele está correndo, não está correndo? Ele não está fugindo? Deus vai lá e vai fortalecer ele no meio do desânimo dele. Ele vai dar uma comida para ele poder caminhar 40 dias e não parar mais. Mas daí o que ele faz? Daí ele vai para a caverna. Ele vai para a caverna. E essa caverna tem um sentido muito forte para nós. A caverna, ela não precisa ser um lugar físico. Ela pode ser um lugar dentro da gente mesmo, que a gente se esconde lá. Ela é um lugar de isolamento de tudo e de todos. O lugar onde nós vamos ficar ali alimentando as nossas dores. Onde nós vamos, por vezes, ficar alimentando o nosso sentimento de injustiça, de coitadismo, de autocomiseração, de sensação de que ninguém nos entende. E é lá nessa caverna que Deus vai falar com ele. É impressionante isso. Deixa eu falar para você, é na sua caverna que Deus vai falar com você. É na minha caverna que Deus vai falar comigo. E qual a finalidade de Deus? Dizer para você: mais ânimo.
Mas como que Deus faz isso, pastor? É uma mensagem? Como é que funciona? Na vida de Elias foi assim. Deus se aproximou dele, olhou para Elias lá dentro da caverna e falou para Elias o seguinte: Elias, o que fazes aqui? Não entendi, pastor. Eu vou explicar para você. Deus foi lá na beira da caverna, olhou para dentro e falou assim: Elias, o que tu está fazendo aí? Você entendeu? Deus está dizendo o seguinte para ele: Elias, não fui eu que coloquei você aí para dentro. Não fui eu que quis que você se enfiasse nessa caverna. Eu não estou nada ligado a essa história. Eu não tenho parte em nada em relação a esse acontecimento. E sabe por que é importante isso? Porque alguém poderia interpretar o seguinte: não, se a gente está sendo abençoado, é sinal de que Deus está aprovando. Não entendi, pastor. Me explica agora que ficou confuso. Tá bom, eu vou explicar para você. Algumas pessoas interpretam que ser abençoado por Deus é igual ser aprovado por Deus. E a verdade é que Deus abençoa justos e injustos. Porque Deus é abençoador, Deus é bom. Ele é bom até com os maus, inclusive comigo, inclusive com você. Ele é bom, Ele não vai deixar de ser bom. Ele sempre é bom. Agora, a bondade de Deus nunca deve ser interpretada como uma carta de liberação para que a gente possa viver o que a gente quer. E afinal de contas, se a gente continuar sendo abençoado, significa que Deus está aprovando. Não entendi, pastor, onde você quer chegar? Perceba, quem deu a comida para que Elias pudesse correr? Deus. Quem faz com que ele continue sendo abençoado mesmo em meio à fuga? Deus. Está entendendo? Aquela comida especial que vai 40 dias ali fazer com que ele não pare até chegar em Horebe. Quem deu? Deus. Ah, então Deus está nesse negócio. Deus está abençoando, é sinal de que Ele está aprovando. Não. Quando ele chega na caverna e fala assim: o que você está fazendo aqui? Ele está dizendo: eu não estou nessa sua atitude, mas eu não vou matar você. E a razão pela qual eu deixo claro que eu não quero matar você é justamente essa: eu estou te alimentando, mesmo quando você já virou de costas para mim, mesmo quando você não está fazendo aquilo que eu estou desejando. Deus vai fortalecer esse homem chamado Elias no meio dessa caminhada. Muitas vezes nós entendemos nós entendemos mal os sinais de Deus. Muitas vezes nós entendemos errado, equivocadamente os sinais de Deus. E entendemos que se a gente está continuando a ser abençoado, significa que Deus está aprovando tudo que a gente está fazendo. Calma, às vezes a gente pode estar numa caverna que a gente entrou e a gente está lá dentro. E Deus está no lado de fora dizendo assim: o que você está fazendo aqui? Deus então, Ele fala uma palavra bem interessante para Elias. Ele diz o seguinte: Elias, saia da caverna. Saia da caverna. Sabe quando Deus fala saia da caverna, sabe o que Ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, ó: eu posso fazer você sair dessa caverna, mas eu não coloquei você aí dentro, então você é que sai dessa caverna. Não estou entendendo, pastor. Isso não é meio herético, não? Não é Deus que opera em nós o querer e realizar, é Ele que opera, pega o anjo lá, coloca aí, empurra de trás, e um anjo puxa da frente. Na verdade tudo é para Ele, tudo é glória de Deus, aleluia. É verdade, analisando no sentido de Deus, é sempre Ele quem faz tudo, é verdade, não tem menor dúvida disso. Agora, Deus não vai obrigar alguém a sair da caverna caso não queira. Sabe qual é o problema de muitas pessoas que entram mesa em mesa, elas continuam desanimadas. Você fala: Jesus. Aí um povo ora, gente clama, faz campanha de oração e continua desanimada. Acho que essa pessoa precisa ouvir Deus dizer para ela assim: saia da caverna. E ela vai precisar se levantar, colocar os seus pés assim, firmes, e vai começar a dar passos na direção de sair da caverna. Quem faz isso é a pessoa. Puxa, mas ela pode fazer sem Deus? Dependendo da situação, talvez ela possa fazer alguma coisa sem considerar a existência de Deus. Mas a verdade é que nesse caso específico de um homem de Deus que eu estou falando, que entrou numa caverna sem que Deus quisesse que ele entrasse, esse processo, Deus chega na porta da caverna e fala assim: saia da caverna. E ele vai precisar tomar uma atitude. Não vai ser na marra, não vai ser à força, não vai usar fórceps. Ele vai precisar dar passo na direção de sair dessa caverna. Como que se sai do desânimo então, pastor? Fala para mim, que agora eu já entendi tudo isso. Eu quero saber como que sai do desânimo.
Olha como é que a história bíblica ela narra pra gente o que aconteceu. Ele sai da caverna, aí ele começa a ver. E Deus vai falar. Deus vai começar a mostrar algo para ele, certo? Pode ser. Ele é Elias, ele é profeta, ele ouve Deus, ele reconhece sinais, ele está acostumado a ouvir a voz de Deus. Ele sai da caverna e agora vem um vento, mas um vento, que não é brincadeira não, chega a fender as pedras, chega a fender rocha, chega a abrir rocha, um vento absurdo. E sabe o que ele conclui? Deus não estava no vento forte. Aí agora a terra começa a tremer, há um terremoto ali. Sabe o que ele conclui? Deus não estava no terremoto. Ele olha fogo agora, um fogaréu. Ele conclui: Deus não estava no fogo. Meu Deus do céu, cadê Deus nessa hora? Deus manda sair, o cara começa agora a dar uma atitude de fé e sair, esperando ouvir Deus, e Deus sinaliza o quê? Deus está falando o quê? E então ele aquieta o coração. Ele agora aquieta o coração. Isso é muito importante que eu estou falando agora. Ele aquieta o coração. E quando ele aquieta o coração, começa a vir uma brisa, um cicio suave. Suave e poderoso, como um vento leve que bate e envolve o profeta Elias. E a Bíblia diz então que Elias reconhece, e aí está mencionado, e Deus estava no cicio suave. E Deus estava naquele sopro suave, como que um sussurro. O que a gente pode entender em relação a isso? A gente pode entender algumas coisas, que existem alguns momentos na nossa vida, que a gente tem uma expectativa de que Deus vai vir no meio de um barulho, de um estrondo, mas não vai ser desse modo. Pode ser desse modo? Claro que pode ser desse modo, mas existe algumas vezes que Deus não vai fazer do modo como nós achamos que Ele vai fazer. Às vezes Deus vai contra a nossa expectativa. Por quê? Para mostrar que Ele é Deus. E para mostrar que tem coisas que Ele precisa tratar quando nós aquietamos nosso coração nele e reconhecemos quem Ele é. E essa quietude é uma disciplina espiritual que a gente precisa aprender a ter, principalmente em momentos que nós entramos nas nossas cavernas de desânimo, e onde Deus chega e fala para a gente: sai dessa caverna. E a gente acredita que para sair da caverna vai ter que acontecer uma pregação assim, semelhança de um terremoto, ou vai ter que ter um louvor assim, que é como que fogo que a gente vê para tudo que é lado, ou vai ter que ter uma situação assim que aconteça, que seja uma ventania que derrube tudo. Sabe qual é o segredo de alguém que já conhece Deus, de alguém que já tem intimidade com Deus e que está enfrentando desânimo? Ouvir a voz de Deus, ouvir a voz suave e poderosa de Deus, simples e poderosa de Deus, por meio da palavra de Deus, por meio de um tempo de oração, por meio de um tempo de aquietar o coração na simplicidade e saber que Deus é bom e que Deus vai falar dizendo: saia dessa caverna. Nós não conseguimos controlar as circunstâncias da vida, mas nós temos um imperativo, nós temos um comando do Senhor, que é justamente esse: tende bom ânimo. Quem falou isso? Foi Elias, pastor? Não, foi Jesus. Foi o seu Senhor, o meu Senhor. Ele disse: tenha bom ânimo. É um imperativo. Sabe o que ele está querendo dizer para a gente? A responsabilidade de estar animado é minha e sua. Uau! Como assim? Não é Deus quem nos anima? Não é Deus que nos fortalece? Sim. Mas nós precisamos pegar isso. Nós precisamos receber isso. Nós precisamos nos alimentar disso. Nós precisamos aprender a depender desse ânimo que vem de Deus. Se nós não quisermos, a gente pode escolher uma caverna na qual a gente vai passar a viver. Mas o chamado de Deus é: saia da caverna. E quando eu decido fazer isso, eu ouço Deus, eu consigo então sair dessa condição. Quais são os segredos para poder viver esse mais ânimo de Deus? Saia da caverna, no nome de Jesus. Ouça a voz de Deus e viva o novo que Deus tem para a sua vida, no nome de Jesus. Que Deus abençoe você através dessa palavra poderosamente, e que você possa vencer a guerra contra o desânimo e desfrutar do mais de Deus na sua vida agora, em nome de Jesus. Deixa eu orar com você e nós encerramos essa programação, esse culto online desse modo. Pai, no nome de Jesus, abençoe poderosamente a vida de cada um dos nossos amados irmãos e irmãs que estão acompanhando essa transmissão. Eu acredito que o Senhor falou poderosamente nos nossos corações. Talvez alguém esteja desanimado nessa hora. Na verdade, eu sinto no meu coração que algumas pessoas estão profundamente desanimadas. E algumas dessas pessoas, Pai, estão desanimadas consigo mesmo, fruto da expectativa que criaram.
e até mesmo fruto da comparação com outras pessoas. Senhor Jesus, quebra esse desânimo. Que a tua voz seja ouvida, essa voz que diz, saia da caverna. Essa voz que se aproxima e diz assim, o que você está fazendo aqui? Que esses meus amados irmãos e irmãs possam sair dessa condição de caverna e possam ouvir a voz suave, simples, porém poderosa do Senhor, para viver um novo tempo, no nome de Jesus. Amém. Eu te abençoo, querido, em nome de Jesus, que você seja animado pelo Senhor, que você possa desfrutar dessa paz que excede todo entendimento e desse ânimo que Jesus provê para a sua vida, no meio dos momentos de maior tribulação que você possa estar passando. Deus te abençoe, uma ótima semana. Nos vemos nas nossas próximas programações ao longo dessa semana, em nome de Jesus. Tchau, tchau.